Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Aline, Cristiane, que vocês já conhecem, Lucimara e Elienice. Nós somos estudantes de pedagogia da Unifax. Estamos aqui para apresentar um planejamento, sobre promoção à saúde, que foi a nossa escolha, e a disciplina Sociedade, Direito e Cidadania. E esse projeto ele tem como objetivo sensibilizar todos a perceber a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene, também de identificar doenças causadas pelas doenças sexualmente transmissíveis, que também vai estar no slide, e também de discutir as formas de higiene corporal e local. No caso, minha colega, Lucimara, ela vai falar um pouquinho a vocês a respeito de hábitos de higiene. Oi, gente, boa noite. Eu sou Lucimara, também aluna da Unifax. Estamos aqui com o propósito de apresentar para vocês, a importância que muitos já devem saber, mas não custa nada estar sempre relembrando, sempre reforçando a importância de manter a higiene do nosso corpo, a maneira correta de lavar as mãos, a maneira correta de escovar os dentes, a necessidade de manter sempre as unhas limpas, e, se necessário for, cortadas, os cabelos, de quanto em quanto tempo nós precisamos lavar. Quanto é importante a gente manter também nosso cabelo, principalmente em Salvador, que a temperatura é bastante elevada, então a proliferação de bactérias é maior, tem uma tendência a ser mais rápida. A gente vai apresentar o vídeo agora e vai mostrar um pouco para vocês sobre esses hábitos. Aqui por trás. Higiene é um sistema de princípios ou regras que evita doenças e conserva a saúde. São cuidados de asseio corporal e do ambiente de um modo de viver, de se vestir e de habitar. Os hábitos de higiene, além de promoverem a saúde, ajudam na prevenção de muitas doenças infecto-contagiosas, que geralmente são encontradas em locais inadequados, provenientes de baixos padrões de higiene. Através da conscientização da população e implementação de padrões de higiene, essas doenças podem ser prevenidas. Agora sim, nós vamos mostrar o vídeo. Ele é um vídeo bem dinâmico, é um vídeo criativo, divertido também. Nós procuramos inserir um vídeo que seja divertido e que desperte também a forma correta da gente ter uma educação corporal. O vídeo também vai orgulhosamente apresenta. Esquistossomose e leptospirose podem ser provocadas por micro-organismos existentes nas águas ou nos alimentos que causam febre, vômito, diarreia, tonteiras, mal-estar, dores no corpo, cólicas. As formas de contaminação dessas doenças são praticamente as mesmas, ou seja, beber água ou comer alimentos contaminados, falta de higiene, contato da pele com rios poluídos, águas e lamas de enchentes. Como evitamos tudo isso? Por isso é muito importante cuidar da nossa higiene e saúde. Vamos ver algumas dicas. Filtrar a água que iremos beber, lavar com água tratada os alimentos que iremos comer, como verduras, frutas e hortaliças, escovar sempre os dentes depois das refeições, tomar banho diariamente, ensacar o lixo e mantê-lo sempre tampado, não brincar em ambientes que podem estar contaminados, proteger os rios e outras fontes de água utilizados para o abastecimento. Quantas coisas aprendemos hoje! Obrigada por nos ensinar, tia Júlia! Obrigada, tia Júlia! Precisando, contem conosco. E não se esqueçam de multiplicar essas ideias. Pessoal, vamos voltar para casa e colocar em prática tudo isso. Eu nunca mais vou me esquecer de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa. Eu vou lavar muito bem os alimentos antes de comê-los. E tem que tomar banho todos os dias. Cortar as unhas, pentear o cabelo. As unhas vão ficar bem limpinhas e cheirosas. Bem, gente, através do vídeo podemos perceber o cuidado que devemos ter pelo corpo, pela
crianças, então nós que somos mães, pais, ou temos sobrinhos. Então, assim, é uma mensagem muito importante, foi bem resumida, mas assim, deu para captar alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai falar continuamos falando sobre a saúde, só que nós vamos abranger agora um aspecto bem importante que é a DST, que são doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, é um assunto também muito importante, que nós percebemos que a juventude, não só na juventude, mas assim, pessoas maduras, pessoas da terceira idade, elas também têm que ter um cuidado, não só as mulheres, como os homens, os jovens, têm que ter esse cuidado. Nós também trouxemos um vídeo, que ele também é explicativo, ele vai explicar de forma mais abrangente, mais detalhada, não vai ser tão resumido. E se houver alguma dúvida ou alguém quiser fazer alguma pergunta, a equipe está disposta a responder, né, meninas? Pode colocar aqui. Os principais, os mais graves, são aqueles que não têm cura. HIV, hepatite B, hepatite C, herpes. Agora, os mais comuns são os que promovem corrimentos, como gonorreia, clamídia, o próprio herpes. Hoje existe um público mais afetado? Hoje em dia não tem mais público-alvo. Aquelas pessoas que são sexualmente ativas, que têm mais de um parceiro, são mais jovens, são as que são mais afetadas. Mas hoje em dia até os heterossexuais que estão casados, eles têm esse risco. Se o marido não for monogâmico, a esposa não for monogâmica, o menor risco é para aqueles casais que são totalmente monogâmicos. E aí sim, o risco é menor, mas hoje em dia não há mais esse público-alvo. Mas como eu te disse, o público mais jovem, que normalmente não é casado, tem vários parceiros sexuais, esses são os mais comuns de nós localizados. Doutor, algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas estão relacionadas a algum tipo de câncer? Sim. O HPV, que é um dos vírus, né, que causa DST, que é o papilomavírus humano, ele pode promover câncer de colo uterino, câncer de vagina e câncer de vulva. E para isso é preciso as mulheres rotineiramente, a cada ano, procurar o ginecologista para fazer a sua prevenção, que a gente chama de prevenção do câncer de colo uterino. Porque na realidade não é só a prevenção do câncer de colo, a prevenção também da câncer de vagina e de vulva. E aí desde a importância de você estar sempre com o médico. E o HPV também pode promover câncer de pênis, nos homens, câncer de laringe, etc. Então realmente pode promover câncer, sim. A gestante, ela pode passar algum tipo de doença sexualmente transmissível no seu bebê? Pode sim. Pode ser tanto durante o parto, né? E na gravidez em si, tá certo? Algumas doenças elas são mais transmissíveis quando elas são adquiridas no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros 3 meses. Outras doenças são mais transmissíveis nos últimos 3 meses da gravidez e durante o parto também, como HIV, HPV, a herpes, tá certo? Pode sim ser transmitida para o filho e acabar gerando problemas neonatais, né? Inclusive com a morte do bebê. A quantidade de pessoas que vem contraindo doenças sexualmente transmissíveis, ela vem aumentando? Não, a gente observa que realmente vem aumentando, apesar da informação, nós observamos cada vez mais. Apesar das propagandas de camisinha, o público jovem vem aumentando, nós vemos que o Brasil, o número de jovens é muito grande, né? Principalmente nessas festas do carnaval, onde eles ingerem bebida alcoólica, então parece que eles se esquecem um pouco dos padrões, das coisas corretas e acabam evitando a camisinha, acabam multiplicando os parceiros nesse momento. Então, assim, principalmente nessas fases de Natal, Carnaval, Semana Santa, há esse aumento de DST. E cada vez você observa mais, não tem uma diminuição dos casos, infelizmente. Adolescentes e adultos. O HIV é uma doença que infelizmente não tem cura, né, que pode ser prevenível através do uso da camisinha e que muitas pessoas hoje em dia não estão valorizando. O tratamento ele é feito de maneira, ultimamente as medicações são muito modernas, hoje em dia há uma qualidade de vida nas pessoas que têm HIV, mas o ideal é que se evite, né? Então, todo cuidado é pouco. HIV, você não vê a pessoa que tem HIV, hoje em dia HIV não tem cara. Às vezes você vê pessoas que aparentemente estão totalmente saudáveis e são portadoras de HIV. Existe um tabu relacionado ao uso de preservativo no sexo oral. Eu queria saber quais são os riscos reais disso. Se houver algum ferimento na boca de quem está fazendo um sexo passivo e ferimentos no pênis também pode transmitir. Tanto através do líquido, do sêmen, como se houver ferimentos tanto no pênis como na boca. Tá certo? Então há ejaculação, caso de ejaculação, mas existem doenças que não precisam ejacular para transmitir. Por exemplo, a herpes, o HPV,
a sífilis, se houver algum ferimento aberto ali, pode haver transmissão para a boca, que a boca é uma mucosa, então as bactérias entram com mais facilidade. Então, doutor, eu já ouvi falar sobre o uso de espermicida durante o sexo oral, que no caso mataria germes, vírus. Isso é eficaz ou não? Pois é, o espermicida, ele atinge o espermatozoide, tá certo? Ele não protege contra os vírus, contra as bactérias. Então, assim, hoje em dia, nós quase não indicamos espermicida, justamente porque não há essa barreira contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele destrói realmente só os espermatozoides e só o espermicida ele não protege adequadamente. Por isso, você tem que associar algum outro método, ou o diafragma, ou a camisinha, tá certo? Ou o capô cervical. Mas realmente ele não destrói nem fornece barreira contra as DSTs. Lavar os genitais com água e sabão após o ato sexual impede a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível? O banho, o asseio, antes da relação sexual, pode ajudar alguns aspectos de evitar infecções do trato urinário, infecções urinárias, tá certo? Agora, DST, não. Você lavar aquela área ali não vai impedir que você adquira uma DST. Se aquela pessoa tiver alguma úlcera, ou uma bolha, ou um corrimento, algo que seja alguma doença sexualmente transmissível, a limpeza antes não vai proteger. O que vai proteger é o tratamento e o uso de camisinha, né, para servir de barreira contra essas bactérias. As doenças sexualmente transmissíveis, elas podem causar problemas sérios à saúde por toda a vida da pessoa. Tem doenças que são curáveis, que são tratáveis, mas se você não tiver o diagnóstico nem o tratamento precoce, pode promover várias sequelas, como, por exemplo, infertilidade nas mulheres, dor pélvica crônica, o próprio câncer de colo, de útero, de vagina, tanto morte fetal, tá certo? E outras doenças que podem acontecer, como ardência na urina, tá certo? Dores durante a relação. E mais doenças, as principais sequelas são as mais importantes que eu falei, né? Que é a dor pélvica crônica, o paciente com dor abdominal e pélvica por muito tempo, e infertilidade e os cânceres. Então, para finalizar, eu queria que o doutor deixasse um recado aí para o pessoal que vai curtir o carnaval. Nunca controlar a pessoa, aparentemente ela pode estar saudável, mas pode ter alguma DST escondida. Outra coisa importante, a camisinha, ela não protege de todas as doenças. Existem doenças que são transmitidas só por via sexual, mas existem outras doenças que são transmitidas pelo contato íntimo, como por exemplo a herpes, a sífilis, o HPV, o conhecido como chato, que é o piolho, tá certo? A escabiose, que é conhecido como a sarna. Então, às vezes, o próprio contato íntimo também transmite algumas doenças que não são exclusivamente sexualmente transmissíveis, mas podem ser transmitidas. Então, realmente escolher bem o parceiro, utilizar todos os tipos de prevenção possível, utilizar adequadamente a camisinha, porque também se a camisinha não for colocada adequadamente, ela pode romper durante a relação, e aí tanto promover uma gravidez como transferir, produzir uma doença sexualmente transmissível. Então realmente é isso, é tentar escolher bem um parceiro e usar todas as prevenções possíveis para poder curtir bem o carnaval. Bem, a gente passou agora um vídeo falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Vocês viram o cuidado que devemos ter, não só com a higiene do corpo, como eu havia falado, mas também com a nossa intimidade, nossa vida de parceiro, uma pessoa que é muito parceiro, tem que ter certo cuidado, uma pessoa muito jovem. Não só os jovens, como o médico falou, pessoas também que, no caso, são pessoas que têm a vida sexualmente ativa. Então, tem que ter esse cuidado para estar evitando de doenças, para estar tendo uma boa qualidade de vida. E a gente deixou aqui também uma mensagem, né, que fala assim: saúde é uma questão de atitude. Então, se eu quero a saúde, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter minha posição, eu tenho que me preservar, para que eu possa também preservar quem está em volta de mim. Assim, um namorado, um marido, nossos filhos, a gente também tem que estar sempre encaminhando, sempre estar incutindo também a saúde em vários aspectos, como foi colocado aqui. E agora eu vou passar a palavra para as minhas colegas, para que elas também possam deixar a mensagem delas. Então, gente, acho que, como a nossa colega falou, o vídeo é autoexplicativo, né? Mas eu queria deixar um recado, que a gente sabe da dificuldade de se encontrar médico pelo SUS. É uma questão que todos já conhecem, acordar 4 horas da manhã, ir para a fila de um médico, conseguir fazer um
ficha. É difícil, mas não desistam de cuidar de vocês, cuidar da saúde de vocês por causa dessas dificuldades. Porque tudo na vida tem os obstáculos, né? Tudo tem dificuldade para a gente enfrentar. Os obstáculos existem para a gente vencer, para a gente passar por cima e conseguir. Então não deixem de cuidar de vocês, cuidar da saúde, porque tem que acordar muito cedo para pegar uma ficha, ou tem que pegar uma fila imensa. Se não conseguir hoje, tenta de novo. Mas não desistam, porque a saúde da gente é uma só. Né? A saúde da gente é muito sensível. Eu costumo dizer que a saúde é igual a papel. Se a gente não tiver cuidado, ele molha, ele amassa, ele rasga. A saúde da gente é a mesma coisa, se a gente não cuidar. Muito obrigada. Passa aqui para a próxima colega. Às vezes a gente pensa, não consegui aqui, não consegui pular, tomar um chazinho, um remédiozinho, isso não é legal, porque às vezes uma coisinha pessoal, uma doença maior, grave. Então é bom a gente sempre dar de orientação para o médico, de orientação, como a fala. É chato, pegar ceia, pegar fila, de ceia. Mas a gente tem que procurar um profissional de saúde para cuidar da nossa saúde. Bem, a nossa colega tem uma surpresa para vocês. Ela está chegando aqui. Gostaria de poder servir para vocês uma coisa melhor. Mas como a gente também ficou sabendo da data muito em cima, então a gente pensei em uma coisa. Todo mundo gosta de chupar pirulito, né? Vamos adoçar um pouquinho então a boca com o pirulito, certo? Muito obrigada. Obrigada pela atenção. Agradecemos também a equipe da escola toda, né? As diretoras, os professores, os professores.